estudar a Bíblia para descobrir o que essa igreja está fazendo e por que nós fazemos o que nós fazemos. Então, a fim de fazer isso, eu quero voltar para o Novo Testamento e eu quero olhar para aquilo que o próprio Jesus tinha a dizer sobre a igreja. O que Jesus tinha a dizer sobre eu e você, igreja, o que ele tinha a dizer. Afinal, Jesus é o cabeça da igreja, ele também é o construtor da igreja. Tudo que Jesus diz é digno de confiança, nós precisamos prestar atenção em tudo que Jesus diz. Hoje pela manhã nós afirmamos que a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, ou seja, Jesus no centro, ele é o eixo da vida da igreja. E a nossa teologia não é a teologia paulina, não é a teologia de Pedro, a nossa teologia é a teologia de Cristo. Nós queremos a essência do cristianismo, e se queremos isso, precisamos dar ouvido àquilo que Jesus disse. Nós não precisamos nos preocupar sobre a nossa teologia. Se nós tivermos a teologia de Jesus, nós estamos certos. Então, meus irmãos, é absolutamente correto, é adequado que de vez em quando a gente pare e repense o propósito da nossa existência e a gente faça a seguinte pergunta: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? Então, essa noite nós vamos voltar para o princípio, nós vamos voltar para o início, e através das palavras do nosso fundador, Jesus Cristo, através dos evangelhos, e atrás de fatos dos primeiros, das primeiras palavras de Jesus a respeito da igreja, a gente quer ver o que Ele quer que nós façamos. O nosso texto é Mateus 16, de 13 até o 17. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, Jesus mencionou a igreja apenas 2 vezes nos evangelhos. A primeira é aí, Mateus 16, e a segunda vez é Mateus 18, e isso é tudo. Ele apenas falou da igreja 2 vezes. Nós não encontramos nenhuma outra declaração do nosso Senhor sobre esse assunto, em nenhum outro lugar, em nenhum outro evangelho. Jesus só falou da igreja 2 vezes, e Mateus é a primeira vez que ele fala da igreja. Então, irmãos, é sumamente importante a gente estudar esse texto, para a gente encontrar essa resposta. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Em primeiro lugar, nesse texto, irmãos, nós encontramos 2 perguntas importantes. Eu chamo de perguntas cruciais. Agora, a gente precisa entender o contexto em que essas perguntas foram feitas. Quando Jesus fez essas perguntas? Mateus 16 é um ponto decisivo e crítico no ministério de Jesus Cristo. Veja bem, nesse tempo, Jesus já tem pregado por muitos meses. Ele é conhecido pela nação de Israel, as pessoas estão falando a respeito dele. A fama de Jesus se espalhou por toda parte, as pessoas comuns o abraçaram.
elas viram seus milagres, elas ouviram seu ensino, e a palavra se espalhou de aldeia em aldeia. Você já ouviu as palavras desse homem chamado Jesus? Você já parou para prestar atenção o que ele tem falado? E logo, irmãos, as estradas empoeiradas de Israel estavam com homens falando a respeito daquele homem da Galileia, e eles se perguntavam: quem é esse homem? Por que ele ensina com tanta autoridade? Ele é filho de quem? Ele vem da onde? Qual é o seu objetivo? Agora, mais importante ainda, nesse momento, os líderes religiosos ouviram falar de Jesus, e eles não gostaram do que eles ouviram. Eles não gostaram de Jesus. Jesus é uma ameaça aos interesses mesquinhos daqueles religiosos daquela época. Anteriormente a Mateus 16, houve uma séria confrontação entre Jesus e os religiosos da sua época, e eles o acusaram de fazer milagres por Belzebu, o príncipe dos demônios. Então veja, eles disseram: você é dominado por Belzebu, Jesus. Você faz milagres, Jesus, mas é pelo poder de demônios. E aí veja, houve uma forte confrontação. Eles disseram a Jesus: você veio diretamente do inferno, Jesus. E aí quando a gente chega em Mateus 16, está claro, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. O destino de Jesus está traçado. Agora já sobre Jesus há a sombra de uma cruz. O destino de Jesus já está traçado, e essa sombra de uma cruz cresce depressa sobre Jesus. Agora veja bem, embora as pessoas comuns alegremente ouviam Jesus, elas não sabiam quem era Jesus. Elas gostavam de Jesus, mas elas não adoravam Jesus. Para essas pessoas, ele era um grande mestre, talvez um grande fazedor de milagres, nada mais que isso. Então, Jesus, no meio de uma oposição crescente, cercado por uma multidão de pessoas que gostavam dele, mas não o entendiam, no tumulto nascente que o guiaria eventualmente até a cruz, Jesus faz uma coisa em comum. Ele pega os seus discípulos e ele sai de Israel. Ele sai da sua nação, ele sai da sua terra, ele deixa os seus conterrâneos e vai para uma outra nação, ele vai para uma outra terra, ele viaja para o norte, para fora de Israel, ele vai para o território dos gentios, num lugar chamado Cesareia de Filipe. E quando ele estava lá, aconteceu algo que mudaria o curso da história. Jesus sabe que em breve ele seria cravado numa cruz. É inevitável, porque a nação de Israel o rejeitou. Então o tempo de Jesus agora é limitado. A estratégia de Jesus muda a partir dessa palavra que Jesus tem com seus discípulos. Sua estratégia muda. É notável que Jesus assume agora uma outra postura. E ele agora deve formar um grupo de pessoas para continuar seguindo seu nome depois que ele se for. E ele agora depura, ele filtra, ele fecha o grupo. Mas antes de fazer isso, ou antes de poder fechar o grupo dos discípulos, ele deve saber onde os seus homens estão, em que posição os seus homens estão. E aí Jesus vai confrontar os seus discípulos cara a cara. Onde eles estão? Eles sabem quem realmente Jesus é? Meu querido, se você quiser pensar nesse contexto de Mateus 16 como se fosse uma escola, aqui é a prova final. Jesus reúne os seus discípulos e ele vai fazer a grande pergunta, a pergunta que vai fechar o grupo. Depois daqui, o grupo está fechado. É a prova final. Jesus nunca havia confrontado seus discípulos dessa maneira. Ele nunca fez uma pergunta tão diretamente quanto essa pergunta, mas ele a faz em Mateus 16. De fato, Jesus realmente perguntou a seus discípulos duas perguntas.
A primeira é uma introdução e a segunda é a coisa real. Vamos ver a primeira pergunta, e a primeira pergunta está lá no versículo 13, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, Jesus queria saber o que os homens pensavam sobre ele. O que as pessoas dizem a meu respeito? Claro, Jesus já sabia a resposta, mas ele queria que os seus discípulos entendessem o que outras pessoas estavam dizendo. Então eles deram a ele as respostas comuns daquela época, ou talvez as respostas mais populares que a maioria das pessoas pensava sobre quem era Jesus. E aí o texto diz que eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, essa foi a resposta de Herodes. Outros disseram Elias. Era muito popular na época de Jesus pensar que Elias voltaria a essa terra mais uma vez. E continua, ainda outros dizem que você é Jeremias, o maior de todos os profetas, ou um dos profetas, ou seja, um porta-voz de Deus. Irmãos, eu estou certo que quando a gente lê esse tipo de resposta, já que a gente sabe a resposta correta, a gente pula por ela, não é? Pula por cima dela. Alguns dizem que você é João Batista, Elias, outros afirmam que você é Jeremias. A gente pula, a gente não para pensar o que eles estão dizendo aqui. A gente pensa assim: caramba, esses caras são tolos, eles não sabiam a resposta, eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas irmãos, essa resposta aqui é um elogio. É um elogio. Seria mais ou menos que se alguém entrasse aqui nessa noite, pegasse o microfone e perguntasse assim: quem vocês acham que eu sou? E aí alguém levanta e diz assim: você é o cara. Entendeu? É essa a resposta. Quando Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Os discípulos respondem dizendo: Jesus, o pessoal está dizendo que você é o cara, que você é bom. Jesus, o pessoal está dizendo que você tem crédito, que você de fato está no topo. Você é o cara, Jesus. É essa a resposta. Você entende? É um elogio. Era isso que as pessoas estavam dizendo de Jesus naquela época. Isso seria um grande elogio, ainda que eles estivessem errados. Ainda que eles estivessem errados, você tem que dar o crédito a eles. Pelo menos eles estavam errados do lado certo da questão. De certa maneira, Jesus é o cara para eles naquela época. Mas eles ainda não sabiam quem realmente Jesus era. Eles não tinham uma noção de quem de fato era Jesus. Um comentarista bíblico disse que quando as pessoas comuns deram essas respostas a respeito de Jesus, elas eram como mariposas voando em torno da luz. Sabe, a mariposa fica hipnotizada pela luz, ela fica fascinada pela luz, e ela não entende a luz, mas ela é atraída pela luz. Irmãos, existem 2 pontos que vale a pena notar aqui. Primeiro, as pessoas comuns amavam Jesus, embora elas não entendessem quem era Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, é muito possível, até com um coração muito sincero, entender mal quem é Jesus. Eu tenho absoluta certeza que existem pessoas aqui nessa noite que são muito sinceras, que amam Jesus, que observam Jesus como alguém especial, mas que estão sinceramente erradas a respeito de quem é Jesus. É possível para uma pessoa ser muito simpatizante da verdade espiritual e ainda não entender quem é o nosso Senhor. É possível você estar na igreja há muitos anos e ainda assim não ter uma noção real de quem é Jesus.
É possível você gostar de Jesus, é possível você até amar Jesus, mas você não ter uma noção real de quem é Jesus. Ou seja, é possível entender errado, com as melhores das intenções. É por isso que as pessoas dizem que de boas intenções o inferno está, porque alguém muito sincero pode ir para o inferno com um coração muito sincero, porque simplesmente não entendeu quem é Jesus. Irmãos, isso é tão típico do nosso tempo. Existem muitas pessoas que gostam de Jesus, mas elas não o adoram. Elas pensam que ele é um bom homem, talvez um grande homem, até um homem que teve um relacionamento especial com Deus, mas elas não acreditam que Jesus de fato é o Filho de Deus que desceu do céu. Você já ouviu falar de C.S. Lewis, o britânico que escreveu as Crônicas de Nárnia e tantas outras coisas? Provavelmente C.S. Lewis tenha sido o maior apologista cristão do século XX. Ele ensinou por muitos anos na Universidade de Oxford, mais tarde foi professor também na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele escreveu vários livros, um dos seus clássicos é Cristianismo Puro e Simples, onde Lewis falou com o assunto das pessoas que gostam de Jesus, respeitam Jesus, mas não adoram Jesus. Eu tirei um trecho desse livro essa semana sobre esse assunto. Ouça o que Lewis disse: eu estou tentando aqui prevenir qualquer um sobre uma coisa realmente tola que as pessoas frequentemente dizem sobre Jesus. As pessoas dizem: eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas eu não aceito a sua reivindicação de ser Deus. Isso é aquela coisa que nós não devemos dizer. Um homem que foi meramente um homem e dizia o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ele ou seria um lunático, ou então ele seria o diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Seja o que esse homem for, e ele é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. E Lewis continua dizendo: você pode tratá-lo como um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus, mas não vamos nos levantar com essa tolice dele ser um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção para nós. Queridos, estar quase certo a respeito de Jesus é estar totalmente errado. Deixa eu repetir isso para você. Estar quase certo a respeito de Jesus é estar totalmente errado. Por quê? Irmãos, porque nós não somos salvos pelas boas opiniões sobre Jesus. Não é isso que nos salva. Nós não somos salvos porque nós temos um bom sentimento a respeito de Jesus. Nós não somos salvos porque nós gostamos do ensino de Jesus. Isso não é suficiente para nos livrar do fogo do inferno. Isso não é suficiente. A verdade de Jesus Cristo deve ser pessoalmente compreendida, pessoalmente entendida, pessoalmente experimentada, pessoalmente possuída. Estar quase certo não é suficiente. Muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno e passaram a vida inteira quase certas a respeito de Jesus. Quase que elas acertaram, quase que elas tiveram um conceito certo de Jesus, quase certo. Não é suficiente. Há anos atrás, um edifício lá no centro do Rio de Janeiro foi tomado pelas chamas, o edifício Andorinhas, muitas pessoas morreram, foi uma calamidade, todo o Brasil tomou ciência disso.
e quantas pessoas morreram intoxicadas pela fumaça, queimadas pelo fogo, pulando das janelas, tentando fugir das chamas, e quando de fato o incêndio foi controlado, várias pessoas foram encontradas mortas nos corredores e salas daquele edifício. Mas um grupo chamou muita atenção dos bombeiros, um grupo de 13 pessoas. Elas tiveram a brilhante ideia: vamos subir as escadas, já que não podemos descer, vamos subir as escadas e nós vamos para o terraço. E lá no terraço nós seremos resgatados pelos helicópteros, as pessoas vão nos resgatar. Que ótima ideia! E elas subiram as escadas, e quando elas chegaram na última porta, na porta que daria acesso ao terraço, a porta estava trancada. Uma única porta, um único cadeado separou aquelas pessoas do salvamento, e elas morreram intoxicadas pela fumaça. Você entende, querido? Não basta estar quase certo, ou você sabe quem é Jesus e é salvo do fogo do inferno, ou você não sabe quem é Jesus e se perde eternamente. E Jesus então pergunta, a primeira pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos respondem: Jesus. Os homens estão dizendo: você é o cara. Mas isso não é suficiente. E aí Jesus chega ao coração da questão, quando ele faz a segunda pergunta. Jesus faz a primeira pergunta, e após a primeira pergunta, ele faz a segunda e mais importante pergunta. No versículo 15, diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? O texto grego é mais enfático. As palavras no texto têm no texto grego, no texto original, tem uma ênfase maior. Há uma tensão entre as palavras que Jesus usa aqui para fazer essa pergunta. É como se Jesus estivesse dizendo: mas você que me segue, você que me conhece desde o início, você que está comigo, quem você diz que eu sou? Irmãos, é a maior pergunta do universo, é a pergunta que todo homem tem que responder. Você não pode ter dúvidas a respeito dessa pergunta. Você notará que Pedro responde pelos outros discípulos. Talvez Pedro seja, e de fato era, o mais atirado de todos. Sempre que havia uma pergunta, Pedro sempre era o primeiro a responder. E quando Pedro responde aqui, ele não está simplesmente falando por si mesmo, ele fala por todos os discípulos. E a resposta de Pedro é muito específica. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente, quando a gente vai ao grego, ou a língua original da Bíblia, a palavra não é? A palavra aqui, ela é repetida pelo menos 3 ou 4 vezes. Diz assim: você é o Cristo, o Filho de Deus, o vivo. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: eu sei quem você é o Messias, enviado para nos salvar do inferno, você é o Filho de Deus do céu, você é aquele que vive. É pequeno, é simples, mas é tudo que é necessário para nos salvar do inferno, irmãos. Tudo que nós precisamos para sair do inferno e ir diretamente para o céu está aqui nessas palavras. Eu penso que algumas pessoas leriam essa declaração e diriam assim: nada de espantoso nisso, nada demais nisso. Eu também diria isso a respeito de Jesus. Ok, eu acho que todos nós nos levantaríamos aqui nessa noite e responderíamos da mesma maneira: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas entenda, querido, Pedro foi a primeira pessoa. Ele é a primeira pessoa na história humana a dizer isso. E ele disse isso quando poucos estavam do lado de Jesus, quando poucos estavam acreditando em Jesus, quando muitos estavam contra Jesus. Pedro merece todo o crédito. A confissão de Pedro estabelece a igreja de Jesus. Sem essa confissão não haveria nenhuma igreja. Nesse sentido, há uma linha direta entre Cesareia de Filipe e Itaperuna.
Sem essa confissão, nós não seríamos igreja. Sem essa confissão de Pedro, não existiria a igreja. Ela nunca existiria. E é por isso que depois que Pedro profere essas palavras, vem a bênção de Jesus sobre ele. Existem duas outras coisas que a gente deve notar nesse texto. Pedro diz assim: você é o Cristo. Veja bem, Pedro não diz: eu digo que você é o Cristo. Pedro também não diz assim: as pessoas dizem que você é o Cristo. Pedro nem diz: olha, Jesus, a gente se reuniu, a gente fez uma votação aqui e a gente concluiu que tu és o Cristo. Não, irmãos, é uma declaração enfática: você é o Cristo. Agora, irmãos, ninguém pode dizer isso, exceto pelo trabalho do Espírito Santo no seu coração, porque nenhum homem pode descobrir isso por si mesmo. Por favor, preste atenção. Se você voou a mensagem toda, agora é hora de prestar atenção. Nenhum homem diz o que Pedro disse por si mesmo. Essa verdade a respeito de Jesus só é dita pelo trabalho do Espírito Santo em nosso coração. É por isso que Jesus, no versículo 17, dá a Pedro uma bênção. Diz assim: feliz é você, Simão, ou seja, você é um abençoado, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando Pedro abre a boca e diz assim: você é o Cristo, Jesus diz para ele: foi o Pai que lhe revelou isso. É como quase Jesus dizendo: Pedro, é uma coisa notável o que você está dizendo. Um mero homem não pode descobrir isso. Pedro, a carne e o sangue não revelam isso a ninguém. Ou seja, Pedro, você não foi num seminário descobrir isso. Você não consegue isso porque você tem um diploma superior. Pedro, você disse isso porque Deus revelou isso a você. O Pai revelou isso a você. Irmãos, tem um princípio aqui fundamental, no versículo 17. O princípio é esse: a verdade sobre Jesus Cristo só pode ser revelada para aqueles a quem o Pai escolhe revelar. Ou seja, a verdade sobre Jesus é divinamente revelada. Se você sair daqui nessa noite sem entender quem é Jesus, significa que Deus não revelou isso a você. Isso é tão sério. Se você sai daqui nessa noite com dúvida a respeito de quem é Jesus, significa que você não teve uma revelação divina a respeito de Jesus. Porque a verdade a respeito de Jesus não é entendida pela carne, pelo sangue, pelo intelecto, pela cultura. Ela é revelada por Deus. Se um homem não consegue ver isso, nós não podemos menosprezá-lo. Nós não podemos discutir com ele. A gente tem que orar para que Deus abra os olhos espirituais dele. Se um homem é cego, você não amaldiçoa a cegueira dele. Você ora para que Deus abra os olhos dele. Irmãos, é uma bênção nós sabermos exatamente quem é Jesus. Num mundo tão confuso, num mundo onde as pessoas têm tantas respostas para tantas coisas, as pessoas ainda não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Por isso que é uma bênção eu e você estarmos aqui nessa noite, adorando a esse Jesus, a quem nós chamamos de Cristo, Senhor e Mestre da nossa vida. Finalmente, depois da bênção, Jesus chega a uma promessa. Versículo 18, Jesus chama Simão de Pedro. Não é mais Simão, não é mais Simão Pedro. Versículo 17, ele é chamado de Simão. No versículo 18, ele é chamado de Pedro. Significa pedra. Mesmo homem, nome diferente. De Simão a Pedro,
num único versículo. O que causou essa mudança, irmãos? Ele é chamado de Simão, ele é chamado de Simão Pedro, e agora Jesus o chama apenas de Simão. O que causou essa mudança, irmãos? A mudança foi causada pela confissão que Pedro fez. O que mudou Pedro? Não foi ele que mudou a si mesmo. O que mudou Pedro foi a confissão que Pedro fez. Entenda isso. Quando um homem chega à conclusão de quem é Jesus, isso muda a sua vida, isso muda quem ele é, isso muda o seu caráter, isso muda a sua essência, isso muda de dentro para fora. Você entende quantas pessoas estão buscando mudança na sua vida? Quantas pessoas querem uma oportunidade de começar de novo? Aqui está a oportunidade. Quando você conhece quem é Jesus, Ele muda a sua vida. Mudança de vida não começa por esforço próprio. Mudança de vida começa com uma confissão a respeito de quem é Jesus. Isso me leva, afinal, para a grande verdade de hoje. Eu comecei questionando: o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que significa tudo isso aqui nessa igreja? Tudo que nós fizemos aqui, desde o início desse culto, o que significa tudo isso? Preste atenção, a igreja é composta por homens e mulheres que confessam uma verdade revolucionária. Sabe que verdade é essa? Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo. A igreja é composta de homens e mulheres que confessam essa verdade, que entregam sua vida a essa verdade, que dedicam sua vida a essa verdade. Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso é um princípio fundamental dessa igreja, é o nosso princípio de organização fundamental, é a coisa que nos faz diferentes de todas as outras organizações, associações, clubes ou ordens fraternais. Nós somos o que somos, porque somos um grupo de homens e mulheres que confessam: Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo. Nós nos unimos aqui hoje como homens e mulheres que acreditam numa única coisa: Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo. Nós apostamos nossas vidas nisso, nós apostamos nossa eternidade nisso, nós apostamos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo nisso. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E até que você acredite nisso, até que você confesse isso, você não pode ser chamado de cristão. Não importa o que você pense de positivo sobre Jesus Cristo. Talvez você pense um grande curandeiro, um grande político, um revolucionário, um homem extraordinário, um mestre moral, um grande filósofo, um realizador de milagres. Talvez você pense coisas boas a respeito de Jesus, mas se você não confessa Jesus como o único Filho de Deus, você não pode ser considerado cristão. Talvez você pense: ele era um homem muito bom. Você não é cristão até que você confesse que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu estou dizendo, em resumo, que nós acreditamos em algo especial, sobre alguém especial. Nós acreditamos que um homem que caminhou sobre essa terra foi como nenhum outro homem, jamais o foi. Ele disse coisas que nenhum outro homem jamais disse. Ele fez coisas que nenhum outro homem jamais fez. Ele fez reivindicações a respeito de si mesmo, que se elas não forem verdade, marque esse homem, ele é o maior louco ou a maior fraude de toda a história. Ele juntou ao redor de si um grupo de homens que acreditaram nas suas reivindicações. Ele predisse a própria morte e em seguida ele predisse sua ressurreição. Ele confirmou todas as suas reivindicações.
Depois que ele partiu, seus seguidores tomaram a sua mensagem e espalharam por toda a terra. E por 2000 anos, incontáveis homens e mulheres acreditaram que este homem era realmente quem ele disse que era, o Filho do Deus vivo, e apostaram suas vidas, sua eternidade nessa verdade. Aquele homem é Jesus de Nazaré. É isso que os cristãos acreditam, e é isso que essa igreja acredita. Agora, querido, onde você está? Onde você está nessa noite? Não, agora é tarde. Você não pode partir daqui até que você responda essa pergunta. Você não pode sair daqui até que dê uma resposta a essa pergunta. Essa é a pergunta mais importante do universo. Quem é Jesus para você? Quem é Ele? Um bom homem? Um grande mestre? Um dos homens mais notáveis que já caminharam pela face da terra? Ou Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quando você abrir sua boca e disser isso, crendo no seu coração, a sua vida começa a mudar. Os homens dizem isso, nós dizemos isso, mas e você? O que você diz? Quem é Jesus Cristo? Qual é a sua resposta? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ok? Se você já crê nisso, a minha pergunta é: você já o segue? Ele de fato é o eixo da sua vida? Você já entregou o controle total da sua vida a Jesus? E permitiu que Ele mude o seu coração, que Ele mude a sua vida? Deixa eu ser mais específico. Em algum momento na sua vida, você lembra de ter feito uma oração em que você convidava Jesus Cristo, o Filho de Deus, para assumir o controle da sua vida? Você já fez uma oração como essa? Se você não lembra, ou se você não tem certeza, meu querido, não saia daqui nessa noite sem fazer essa oração. Abra seu coração. Se de fato para você Jesus é o Filho de Deus, então por que não segui-lo? Por que não fazer dele o dono da sua vida? Pastor, eu quero isso. Pastor, eu preciso disso. O que eu faço, pastor? Ah, meu querido, é tão simples, tão simples. Essa noite você vai orar comigo e vai repetir silenciosamente no seu coração, palavra por palavra da oração que eu vou fazer, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não precisam ouvir. Isso é entre você e Deus. Ore com fé no seu coração. Eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. Você deseja isso? Então ore comigo, silenciosamente, palavra por palavra, aí no seu coração. Ore comigo. Ore assim: Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti na minha vida. Por isso, abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Perdoa
perdoe os meus pecados, ajuda-me a viver para Ti, seja o dono da minha vida, de hoje e até o último dia sobre esta terra. Quando eu morrer, Jesus, livra-me do inferno, abre a porta do céu, deixa-me entrar e viver eternamente com o meu Deus. Eu sou Teu, Jesus. Eu sou Teu, Jesus. Cabeça curvada, os olhos fechados. Meu querido, você fez comigo essa oração. Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado, você que está conosco, que fez essa oração, aí onde você está, eu quero muito orar por você. Então, por favor, levante bem alto a sua mão e permaneça com a mão levantada. Eu quero orar por você. Deus abençoe você lá atrás. Mais alguém bem alto, levante a mão. Deus abençoe você, você também, Deus abençoe. Você ali ao centro, eu vejo você, Deus abençoe você. Lá na galeria, alguém bem alto, levante a sua mão. Deus abençoe você também, querida, permaneça com a mão levantada. Isso, aqui à frente, você também, Deus abençoe. Você pequenina, estou vendo, Deus abençoe você também, Deus abençoe. Por favor, você permaneça com a mão levantada, irmão, irmã, membro da igreja, alguém pertinho de você com a mão levantada, coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Você vai ser o meu representante aí para essa pessoa. Não deixe essa pessoa sozinha, ninguém sozinho, ninguém sozinha. Nesse momento, coloque a mão no ombro dela, no ombro dele. Vamos orar por essas pessoas. Alguém com a mão levantada perto de você, coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Pai, em nome de Jesus, esse é um momento tão lindo, tão importante. Deus, eu quero colocar todas essas pessoas em Tuas mãos. É gente que o Senhor ama, é gente que o Senhor se importa, é gente por quem Jesus morreu. Pai, segura nessas mãos, dá a Tua bênção, por favor, Pai, faz isso, em nome de Jesus. Vamos fazer algo mais valioso ainda. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Venha com essa pessoa que está orando com você. A igreja, a família de Deus vai orar por você nesse momento. Saia do seu lugar. Nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai os filhos têm liberdade. Isso, lá na galeria, eu espero você. Neto, vamos cantar. Sai do seu lugar, venha pela lateral, venha pelo centro. Alguém desviado da igreja, alguém excluído de alguma igreja evangélica, eu quero orar por você também. Venha até a frente, o Pai está chamando você, o Pai espera por você. Lá na galeria eu espero você descer. É a sua hora, é o seu momento. A família de Deus, o povo de Deus se alegra com você e se alegra por você. Nós vamos orar por você. Eu espero você. Alguém que foi desligado da igreja, de alguma igreja, alguém triste com algum pastor, ou mesmo comigo, pastor Arlênio, alguém decepcionado com a igreja. Hoje o Pai chama você de volta para casa. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar. Eu espero você. Eu espero você. Estenda suas mãos, igreja. Estenda suas mãos até essas pessoas aqui à frente. Estenda as mãos, isso, estenda as mãos. Há mais alguém chegando, as pessoas da galeria estão chegando. Vou pedir vocês que estão aqui à frente, cheguem mais para frente, por favor. Há muitas outras pessoas chegando, isso, Flávia, chega mais para frente, filha, isso, mais para frente, isso, eu espero você. Muito bom, coisa boa, eu espero você. Estenda as mãos, igreja. Vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, quero colocar todas essas vidas, preciosas vidas, em Tuas mãos. O
Senhor conhece cada uma delas, o Senhor conhece as suas histórias, o Senhor conhece o passado e mais ainda, o Senhor conhece o futuro dessas pessoas. Por isso, Deus, nós as confiamos a Ti e nós as depositamos em Tuas mãos. Dá a Tua bênção, Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Registra essas pessoas como salvos por Cristo Jesus, cidadãos do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livra-as do fogo do inferno, Senhor, e dá-lhes a Tua graça, a Tua bênção, a Tua paz. Usa essa igreja como família espiritual dessas pessoas e faz com que elas se sintam bem aqui entre nós, Pai, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, 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 amém. Queridos, vocês que estão aqui à frente, eu tenho um presente para todos vocês, prestem bem atenção, é um presente, nós mandamos preparar isso para vocês. Aqui dentro tem um CD com uma mensagem que vai ser muito útil para você essa semana. Aqui nós temos alguns panfletos sobre a sua decisão, aqui fala alguma coisa a respeito da nossa igreja. Nós queremos presentear você com todo esse kit aqui para a bênção da sua caminhada espiritual. Isso é seu, você tem direito a isso. Então o pastor Mauro, pastor Edu e todas essas pessoas que estão com vocês aqui à frente vão conduzi-los por essa porta aqui na nossa varanda e vocês vão receber de presente esse kit para abençoar a vida de vocês ainda essa semana. Maurinho, por favor, conduza essas pessoas. Irmãos, conduza-os aqui para a nossa varanda. Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Permaneça de pé, irmãos. Algumas pessoas pedem oração. A Rosalice e o Anderson, aqui de Itaperuna, eles pedem oração pela nossa vida espiritual e nós vamos orar por eles, ok? Estão conosco pela internet. Rosalice e Anderson. A Marilene, lá de Leopoldina, também está conosco e pede oração pela vida conjugal. Nós vamos orar por esses queridos irmãos que estão conosco através da internet. Terça-feira, nós vamos recomeçar o nosso TADEL. TADEL é treinamento avançado de discípulos e líderes de células. Então, se você deseja crescer, terça-feira tem um TADEL super especial para abençoar a sua vida. É o primeiro TADEL do ano, vai ser um TADELão, um momento especial de reinício dos nossos trabalhos de célula em 2014. Eu espero todos vocês. Quem aqui é discípulo de Jesus, levanta a mão. Discípulo de Jesus. Todos nós, não é? Então o TADEL é para você. Terça-feira eu espero você às 7h30 lá na Terra da Promessa. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu quero colocar a nossa vida em Tuas mãos. No início dessa nova semana, eu peço que o Senhor estenda a sua mão de graça e de poder sobre a nossa vida, Pai, e possa nos dar uma semana de graça, de bênção, Senhor. Eu oro especialmente pela Rosalice e pelo seu marido Anderson, que o Senhor os abençoe muito. E já que eles estão aqui tão pertinho de nós em Itaperuna, Senhor, toca no coração deles, para que estejam conosco no domingo e possam ainda ser muito mais impactados aqui entre nós. Toma, Deus, a Marilene lá em Leopoldina, abençoe seu lar, sua vida conjugal. Deus, em nome de Jesus, abençoe a casa da tua filha. Quanto a nós, Senhor, dá-nos uma semana na tua presença, uma semana de bênção, Senhor, de conquistas e de vitórias. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus
e as consolações do Santo Espírito sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe você, tenha uma semana muito especial na presença do nosso Senhor. Boa noite, boa semana, você que esteve conosco pela internet, grande abraço, boa semana também para você.